Certo, pessoal? Então vamos continuar aí falando sobre os polígonos. E hoje a gente vai falar sobre circunferências relacionadas com os polígonos. Por exemplo, eu vou pegar esse pentágono aqui, e esse pentágono ele tem duas circunferências especiais. Uma que vai tangenciar todos os lados e outra que vai passar por todos os pontos. Então vamos para a primeira. Se eu pegar essa circunferência aqui em rosa, ela está passando por todos os pontos desse pentágono. Essa circunferência, a gente chama ela de circunferência circunscrita ao pentágono. Por quê? Porque ela está passando por fora. E a outra circunferência é essa aqui, que passa, quer dizer, que é tangente a todos os lados, que a gente chama de circunferência inscrita. Essa circunferência é tangente a todos os lados. Uma observação muito importante sobre as circunferências é que um polígono regular ele sempre tem uma circunferência inscrita e sempre tem uma circunferência circunscrita. Não importa quantos lados ele tenha, sempre ele vai ter uma circunferência inscrita e uma circunscrita. Agora que a gente sabe o que é uma circunferência inscrita ou circunscrita, vamos falar sobre apótema. Vou pegar, por exemplo, um hexágono regular, né? Que é esse cara que está aqui, com os quatro lados e os quatro ângulos iguais. A gente acabou de ver que tem uma circunferência passando por dentro, que é a inscrita, e uma por fora, que é a circunscrita. Eu vou marcar aqui o centro dessas duas circunferências, que é o ponto O que eu acabei de colocar. O segmento que vem do centro para um lado formando 90 graus, no caso esse aqui, vou marcar aqui 90, isso aqui a gente chama de apótema do polígono. Para que serve a apótema? A apótema ela serve para a gente calcular a área desses polígonos. Por exemplo, aqui eu poderia ter dividido esse hexágono em 6 triângulos, certo? Dividindo aqui, eu dividi esse hexágono em 6 triângulos iguais. Se eu quero a área do hexágono, eu poderia pensar muito bem que é calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, que é o número de lados. Se eu chamar de n o número de lados, a nossa área ia ser n vezes a área de um triângulo desse, que é nada mais nada menos que o valor do lado, e a apótema eu vou chamar de AP, o valor dela. Ou seja, a área seria n, que é o número de triângulos, vezes a área desse triângulo, que é 1/2 do lado, que é a base, vezes a altura, que é AP. Tá? Então, a gente pode usar meio que isso aqui para calcular a área dos polígonos. Tudo bem, mas o problema é a gente calcular, então, essa apótema aqui. Vamos fazer, então, isso aí para alguns polígonos regulares especiais. E a primeira apótema que a gente vai calcular é a para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, se a gente lembrar, né, é aquele que tem os três lados iguais. Que no caso aqui, eu vou chamar eles de L. Vamos traçar a altura, porque a altura a gente já sabe calcular quanto vale o valor dela, né? Lembrando, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 dividido por 2. Tudo bem, mas se a gente lembrar da aula de pontos notáveis, o centro divide a altura na razão de 2 para 1. Ou seja, esse pedaço aqui for 2x, a apótema aqui, ela vale x. Tudo bem. Se a apótema vale x e a altura toda é 3x, a apótema ela é 1/3 da altura. Ou seja, esse pedaço x ela vale 1/3 da altura, que é isso tudo aqui.
Então, a gente sabe que a apótoma ela vale lado raiz de 3 sobre 6. Uma coisa importante que a gente ainda pode fazer aqui no triângulo equilátero é calcular a área dele. Ó. Por quê? Ó? Porque a gente tem a base, que é L, a área vai ser 1/2 da base, que é L, vezes a altura, que é a que está aqui, lado raiz de 3 sobre 2. E aí, lado vezes lado dá lado ao quadrado, raiz de 3 e 2 vezes 2 dá 4. E essa fórmula aqui, ela é muito importante porque ela aparece em vários problemas. Então, toda vez que você quiser a área de um triângulo equilátero, você pode usar ela. Agora, vamos falar um pouco sobre o quadrado. O quadrado, calcular a apótema dele, é muito tranquilo. Por quê? Ó? Tá aí nosso quadrado, vou dizer que ele tem lado L. E vou desenhar aqui o centro da circunferência, centro desse quadrado. Né? E a apótema, se a gente ligar daqui para cá e marcar aqui 90 graus, ela vai valer quanto? Ela vai valer esse pedaço inteiro aqui, que é L, dividido por 2, que eu estou pegando só metade dele. Né? Metade fica daqui para baixo, metade daqui para cima. Ou seja, a apótema ela vale o lado dividido por 2. Uma coisa que a gente pode fazer no quadrado também é calcular o raio da circunferência circunscrita a ele, que eu vou desenhar aqui agora. Está aqui o nosso círculo. E agora vou desenhar o quadrado que está inscrito nesse círculo, que é esse aqui. Se eu quero calcular o raio aqui em relação ao lado, eu vou traçar a diagonal desse quadrado. E aí, essa diagonal, ela passa pelo centro do quadrado. Agora, o que é que acontece? Da aula de consequências do Teorema de Pitágoras, a gente viu que a diagonal do quadrado, ela mede o lado do quadrado vezes raiz de 2. No caso, lado raiz de 2. Só que se a gente for olhar bem, a diagonal, ela também tem medida R e medida R aqui, né? Por quê? Porque daqui eu estou ligando do centro para a circunferência e daqui eu também estou ligando do centro para a circunferência. Então, a gente pode dizer que R mais R, que é 2R, é o tamanho da diagonal, ou então, lado vezes raiz de 2. Qualquer uma dessas duas maneiras é o valor da diagonal, então a gente pode igualar isso aí. E por último agora, vamos falar sobre o hexágono regular. O cálculo da apótema do hexágono regular é um pouco mais trabalhoso que a dos outros dois. Vamos desenhar aqui nosso hexágono. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui do centro, ó, e vou ligar para dois vértices do polígono. O que a gente tem aqui é o seguinte. Se a gente dividisse o hexágono em triângulos como esse, que eu acabei de fazer, o que a gente ia ter? Ó? A gente ia ter 6 triângulos iguaizinhos, certo? Para ajudar a gente, eu vou colocar aqui a circunferência circunscrita a esse hexágono. Tudo bem, ó. Se a gente for ver, todos esses triângulos que ficam aqui, eles são iguaizinhos. Por quê? Porque todos têm lado L, esse lado aqui, e os outros lados medem raio da circunferência circunscrita. Ou seja, todos esses triângulos aqui são iguais. Além disso, a gente pode ver que eles são isósceles, porque eles têm dois lados L. Mas olha que legal. A volta inteira ela vale 360 graus. Como eu tenho 6 triângulos iguais aqui, cada ângulo desses tem que ser 360 dividido por 6, que dá 60 graus. Como esse triângulo é isósceles, esse ângulo daqui ó, tem que ser igual a esse ângulo daqui. Só que a soma deles tem que dar 180. Se eu já tenho 60 aqui, sobra 120 para esses dois. Ou seja, cada um tem que ser 60 graus.
Se cada um mede 60 graus desses ângulos, é porque esse triângulo aqui ele é equilátero. Se ele é equilátero, a primeira boa conclusão que a gente tira é que o raio é igual ao lado. Certo? O raio da circunferência circunscrita ao hexágono é igual ao lado dele. E aí, o que a gente pode tirar também é o cálculo da apótema. Se eu traçar aqui uma das apótemas, essa aqui no caso, ela é justamente a altura desse triângulo equilátero. Ou seja, a apótema ela vale lado do triângulo equilátero, raiz de 3, dividido por 2. Isso aqui é a apótema do hexágono. Além disso, a gente pode calcular a área desse hexágono aqui. E como é que a gente faz isso? A área do hexágono ela vale 6 vezes a área de um triângulo equilátero desse aqui. Ou seja, ela é 6 vezes a área do triângulo. Só que a área do triângulo equilátero a gente acabou de calcular. Ela vale lado quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Ou seja, se eu cancelar o 6 com 4 aqui, sobra 3 aqui em cima, 2 aqui embaixo, a área do hexágono vale 3 meios de raiz de 3 lado ao quadrado, que é o que sobrou. Essa fórmula aqui, ela não é uma fórmula muito boa de você decorar. Por quê? É melhor você ter essa ideia aqui na sua cabeça, que a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, e aí você decora só a fórmula da área do triângulo equilátero. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aula.